atravessa o Rio Uruguai? Essa é uma discussão antiga que existe há décadas e persiste entre moradores de algumas cidades aqui da região. Um rio com mais de 1.700 quilômetros de extensão, que margeia 37 cidades do norte, noroeste e oeste do Rio Grande do Sul e deságua no Rio da Prata. Mais de 378 mil pessoas vivem nas proximidades. Muitas delas trabalham e tiram seu sustento dali. É um rio grande, literalmente, mas que no norte do estado, justamente na região do Alto Uruguai, ainda desperta uma polêmica. Onde nasce o Rio Uruguai? O local exato é motivo de incertezas. Em Marcelino Ramos, ninguém tem dúvidas da importância do rio, nem de onde esse gigante começa a se formar. A ponte seria então a divisor. Acima da ponte seria então o rio Pelotas e abaixo da ponte se formaria o rio Uruguai. Só que essa ponte ela não foi construída nesse local. Em virtude da estrada de ferro que passa aqui para o Marcelino, a ponte foi transferida, a construção da ponte lá do Barracão para aqui para Marcelino. Mas alguns elementos apontam outra localização para a formação do rio. Subindo contra a corrente, alguns quilômetros para cima no leito e mais ao leste do mapa, aqui em Barracão fica a junção dos rios Pelotas e Canoas. E existe até uma placa para marcar o início do Rio Uruguai. A regra oficial para a formação dos rios, então, ela considera a junção de dois rios de grandeza semelhante, que é o que acontece aqui, com a junção então, do Rio Canoas e do Rio Pelotas. A grandeza desses rios hoje pode ser percebida mesmo após a formação do Lago da Barragem, como anteriormente à formação do lago, a grandeza era semelhante. Também, em todos os materiais, livros, informações e mapas oficiais, a informação oficial é de que a nascente do Rio Uruguai, o Marco Zero, é aqui em Barracão, na junção desses dois rios. Órgãos federais utilizam o sistema de mapeamento do Exército e do IBGE como referência. O trecho do rio entre Barracão e Marcelino Ramos também pode ser apresentado com as duas denominações. Se você observar a cartografia disponibilizada, a base cartográfica da Agência Nacional de Água e Saneamento, você vai identificar um trecho de 90 quilômetros aproximadamente, onde o nome do rio está atribuído como Rio Pelotas ou Rio Uruguai. Se você consultar a base cartográfica oficial do estado de Santa Catarina, você vai ter a mesma informação. No contraponto, se você consultar a base cartográfica do Rio Grande do Sul de 2018, ali vai constar a informação que o início do Rio Uruguai está na tributação do Rio Pelotas e Canoas. Esse trecho entre Barracão e Marcelino Ramos tem aspectos culturais e divulgados que dizem que o rio nasceu aí em Pelotas ou Uruguai. Então, no mapeamento a gente pode colocar do Uruguai lá em Pelotas. No contexto histórico, a discordância surge com o projeto de construção da ferrovia. Na verdade, a partir de 1938, quando o IBGE começa a se estruturar aqui no Brasil, e aí começam a fazer, então, os primeiros mapas topográficos das regiões, e esses mapas eles são divergentes dos mapas da Brasil Highway, que era a empresa que organizou a ferrovia aqui da nossa região, que é São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, pela ferrovia, pelos mapas da Brasil Highway, essa divisão aconteceria, ou essa confluência iniciaria ali em Marcelino Ramos. Talvez por isso, o cantor José Mendes, que nasceu onde fica Machadinho, tenha cantado a música Minha Biografia, indicando o Rio Pelotas como referência para ele. Nasci na serra, na costa do Rio Pelotas, São José do Ouro, Machadinho e Barracão. O Rio Uruguai é essencial para o estado e impulsiona a geração de energia elétrica, navegação, agricultura, turismo e preserva a biodiversidade. Aqui no início ele é importante para a questão de barragens, e mais à frente, onde ele faz da Argentina e Uruguai, ele serve também para navegação. Então é muito importante para a pesca, enfim, e os recursos hídricos desse rio é muito importante pela grandeza dele, por fazer parte do aquífero Guarani. Uma definição para a questão fica a cargo do governo federal. Ele é um rio de dominialidade federal, porque ele faz a divisa entre duas unidades federativas. Então essas questões das toponímias, os nomes dos rios federais, precisam ser debatidos em instâncias competentes.
no caso, a Comissão Nacional de Geoinformação. Independentemente de onde começa ou qual cidade tem o título de berço do Rio Uruguai, o que fica é a contribuição desse gigante e todos os seus afluentes na construção desse pedaço tão rico de solo gaúcho. E nós entramos em contato com a Comissão Nacional de Geoinformação, mas infelizmente não tivemos retorno.